Você ouviu? É tempo de um novo começo. Tempo de começar uma página em branco. Pintar uma nova tela em nossa vida. Na teoria parece perfeito, mas pode parecer impossível. A vida é confusa, as linhas começam a se misturar. Não sabemos por onde começar. Olhamos para a tela de nossa vida e vemos erro seguido de erro atrás de mais erros. É cansativo. Quando olho para a minha vida com essas linhas tortas e rabiscos, eu penso: isso é o melhor que pode ser? Não há corretor que dê sentido a essa vida. Mas e se? E se houvesse alguém que trouxesse ordem à bagunça? Que pegasse todos os nossos rabiscos, nossos erros, oportunidades perdidas e a transformasse em uma obra-prima. Então me lembro, Ele existe! Jesus! Ele nos dá uma nova vida. Todo dia é novo. Todo dia é uma nova tela em branco, cheia de possibilidades e promessas. Ele pega a nossa tela cheia de interrupções, segredos, tragédias e vergonhas e faz com que tenha um novo sentido. Quando eu olho para a tela da minha vida e só vejo desordem e caos, preciso lembrar que Deus não é Deus de desordem, e sim de paz. Ele quer pegar a minha mão e trazer paz à tela da minha vida. Enquanto nós buscamos deixar uma marca, vamos dar a Deus nossos rabiscos, rascunhos, erros e feridas e confiar que Ele transformará nossas vidas bagunçadas em uma obra-prima. Obra-prima de Deus. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos vocês que estão de forma presencial aqui, vocês que nos ouvem à distância, fazem parte da nossa comunidade nessa noite. Bem-vindos ao nosso ateliê. Aqui, durante 3 domingos, muitas coisas vão acontecer e você não pode perder. E você que veio hoje pode trazer alguém a semana que vem, ligar para alguém que não pôde estar presente, porque eu não sei se você sabe, mas eu estou aqui nessa noite pelo poder de Deus para dizer para você que você é a obra-prima nas mãos de Deus. Eu fico tão feliz quando eu descobri isso, sabe por quê? A minha vida também foi cheia de rabiscos. Existiam momentos na minha vida que eu achava que eu não estava indo para lugar nenhum. E por isso Deus nos deu a ideia, já que o pastor Paulo nos deu a oportunidade de ter 3 domingos assim, na sequência, um atrás do outro. Isso para mim é meu sonho de consumo. Como eu gosto de falar do amor de Deus. E eu fiquei pensando, 3 domingos seguidos, já liguei para a Yara do Joel, liguei para a Sandra, liguei para a Jo, para as amigas que me ajudam a montar o cenário. E ontem nós estivemos aqui, montando esse cenário para que você pudesse compreender. E ontem foi tão interessante que a minha ideia de cenário era algo que pegasse apenas essa parte do centro. E eu pedia para a Yara trazer muitos panos, porque eu queria forrar o chão, para dar uma ideia do espaço limitado. E eu quis começar a organizar as coisas. De repente, a Sandra falou assim: Rosana, se é um ateliê, se é um lugar onde um artista vai trabalhar, não pode ser assim certinho, tudo no lugar. É uma coisa bem despojada, uma coisa onde tem muita bagunça. Porque depois de muita bagunça, é com espaço de sobra, com tudo muito à vontade, que um artista pode criar as obras mais lindas. E vocês podem perceber o espaço que nós criamos para que você faça parte do nosso ateliê durante 3 domingos. Eu queria muito que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo explicasse para você em que ponto da pintura da tua vida Ele está. Que você saísse daqui sem questionamentos nessa noite. Que todas as suas dúvidas, pelo poder de Cristo, fossem dissipadas durante esses 3 domingos. A minha vontade seria fazer 6, 8 domingos, porque eu teria muito para dizer para vocês. Mas eu sei que em 3 dá para a gente ter uma noção daquilo que Deus está fazendo pela minha vida e pela sua. Eu gostaria muito que você gravasse na tela do seu coração um verso bíblico que vai levar a minha vida inteira durante o meu ministério. Jeremias 29, 11.
Pois eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Enquanto Deus estiver pintando a tela de nossa vida, nós precisamos, a única coisa que precisamos fazer para que tudo termine bem e a gente possa ser exposto nas galerias mais raras do mundo, mas não para que as pessoas nos comprem, mas para que possamos ser testemunhas do que Deus faz com uma vida, quando a pintura é em relevo, cheia de altos e baixos. Uma das pinturas que mais me encanta, e essa aqui desse canto, ela ainda está sendo acabada pela Sandra. Ela disse que ela ainda vai colocar alguns relevos nesse quadro, vai colar algumas coisas que darão uma espessura especial e um colorido especial, e que ele vai ficar ainda muito mais bonito do que já é. E uma das pinturas que mais falam ao meu coração é pintura em relevo. Mas a pintura em relevo dá muito trabalho, ela é cheia de altos e baixos. Mas aí é o segredo, por isso que ela é tão bonita. Por isso eu falo para alguém que nessa noite, de perto ou à distância, que sente que a sua vida está assim, cheio de altos e baixos, cheio de cores fortes, escuras, e parece que dos rascunhos de sua vida não vai dar pintura de jeito nenhum. E que quando terminar o seu quadro vai ser um borrão preto escuro, sem sentido nenhum. Eu quero te pedir que você me dê a oportunidade, em nome de Jesus, de estar comigo apenas 3 domingos. E que você não olhe para mim, porque eu não sou modelo para ninguém, mas eu trago o modelo de alguém que é perfeito, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode fazer dos relevos de nossa vida coisas lindíssimas para a sua glória. Você já viu que quando uma obra é começada por alguém e terminada por outro, todo mundo percebe? Ninguém ousa colocar a mão na pintura dos outros. E é isso que às vezes eu e você fazemos, e é por isso que o nosso quadro às vezes fica meio assim esmiringuido, com aquela cara pálida, que todo mundo olha e parece que não daria um conto por aquele quadro. É porque eu e você estamos constantemente dando pitacos nas pinturas de Deus. Nós estamos, às vezes, por falta de fé, atrapalhando o trabalho do Senhor. E como eu e você podemos atrapalhar o lindo trabalho do artesão Jesus Cristo, do pintor, daquele que nos criou, que elaborou Jeremias 29:11 para mim e para você. E quando ele diz, pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, meu amigo cabeça dura, abre esta cachola da sua mente e comece a entender que os planos de Deus são de paz, mas ele precisa de tempo. Eu sei que há pinturas que são feitas rapidinho, mas quanto mais demoradas, quanto mais tinta tem nela, quanto mais altos e baixos, mais tempo demora para secar. E mais tempo vão ser colocadas em galerias para vender a preços caríssimos e altos. Assim Deus tem feito com a minha vida e a sua. Se eu falo para alguém que sente que caminha para trás da sua vida como caranguejo, se eu falo para alguém que acha que a sua vida não anda e parece que a de todo mundo anda menos a sua, a mensagem destes 3 domingos vai te libertar para que você compreenda que não é você quem diz para o pintor que cor usar. Não é você quem dá a sugestão de que momento suavizar e usar somente cores de tom pastel. Não somos eu nem você que sugerimos para Deus aonde colocar o nosso quadro em exposição. Nem todos irão para as grandes galerias. Alguns serão quadrinhos pequenininhos para simplesmente decorar o banheiro de uma família muito elegante. Eu e você não somos nós que escolhemos para onde vamos com a nossa vida. Se entregarmos, como diz o Salmo 37, o nosso caminho ao Senhor, Ele fará tudo por nós. Meus amigos, você entendeu o que eu quis te dizer essa noite? O Senhor fará tudo por nós, não é só uma coisinha aqui, outra ali, porque Deus está ocupado demais e não tem tempo. Esse Deus é precioso e você, como é a obra-prima de suas mãos, Ele tira tempo só para você. Deus não é como as pessoas que deixam a gente cair na máquina, que manda o WhatsApp dizendo que não pode falar para esperar dali 3 dias. Deus, a nossa conexão direta com Ele através da pessoa de Jesus Cristo, nos deixa entrar no seu trono, na sala do trono de Deus, sentar numa almofada e conversar longamente com Ele, olhando nos seus olhos, expondo nossas necessidades. Mas o nosso mal é quando nós damos pitaco na pintura de Deus, quando sugerimos que está demorando demais, ou que Ele não está nos ouvindo, ou quando olhamos a nossa
tela em branco, como estamos vendo aqui, pensamos assim: como eu queria que dali Deus fizesse um castelo. Como eu gostaria que Deus desenhasse ali uma vida rica e próspera para mim. Como eu gostaria de receber a cura de uma doença. E Deus não fica triste conosco quando nós pedimos o que o coração deseja. Ou Ele não teria escrito lá no Salmo 37 também: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ali Ele não falou lista de necessidades. Aqui, eu conheço esse Deus. Ali Ele fala de desejos. Ele fala assim do castelo. Ele fala assim de uma morada boa. Ele fala assim de uma vida próspera. Mas quando as coisas não estão indo para o rumo que eu e você desejamos, nós estragamos toda a pintura e borramos o nosso quadro com nossas murmurações, reclamações e com aquilo que nós achamos que é sabedoria da nossa parte. Deus, meus amigos, o fim de tudo que Ele deseja para mim e para você é salvação. Deus não nos criou para ficarmos eternamente morando no planeta Terra. O Senhor nos diz que nós viríamos para cá por escolha nossa. Através do pecado viemos parar nesse planeta sequestrado por Satanás, mas onde Deus mantém o controle de todas as coisas, até um tempo exato, onde Ele dirá: está feito. O céu vai se abrir, as nuvens vão se desenrolar como pergaminhos, e de lá virá Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o pintor do quadro da sua vida, para em pessoa te levar para morar com Ele para a eternidade. Mas isso aqui me dá um gás no estômago de alegria. Eu não sei como é que você fica parado, não consegue emitir uma expressão. Jesus vai nos levar para o céu para sempre, amigos. Você sabe o que é não ter que pagar mortgage nem aluguel mais? Você sabe o que é a placa do carro não cair mais, como a minha caiu hoje, está capenga lá embaixo? Uns amigos aí que iam me ajudar. Sabe o que é você não ficar mais doente e não ter que visitar doentes nos hospitais? Você imaginou uma cidade celestial sem cemitérios e sepulcros? Isso para mim é animador. Se a gente fosse vender essa propriedade, tenho certeza que muita gente ia querer comprar. E pelo sangue do Cordeiro, eu e você recebemos a chave desta morada. Por isso, segura um pouquinho mais. Segura as pontas. Dá para a gente ficar mais um tempinho aqui, na graça do Senhor, esperando, aonde um dia nós teremos felicidade completa e eterna. Tem gente procurando felicidade completa e eterna aqui na terra. A eterna nessa terra não vai existir, porque felicidade é só em Deus. Inclusive, tantas coisas tristes nos acometem diariamente. Como é que a gente vive feliz num mundo desse? Usando a felicidade que Cristo nos deixou. Porque quando Ele escreve na Bíblia: eis que vos dou a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Ele já deu a maior indireta para a gente. Para de buscar paz nas pessoas. Resolve que paz é na minha presença. É nos momentos de oração. Confiança traz paz. O Senhor não prometeu para mim e para você que o dia que nós fôssemos crentes de carteirinha, nada de ruim não nos aconteceria. A vida é muito passageira, por isso que eu e você não podemos perder tempo, enquanto estivermos vivos, de compreender que Deus está pintando a tela de nossa vida e que no final nós seremos quadros belíssimos se não atrapalharmos e frustrarmos os planos de Deus, fazendo escolhas erradas. Pensar que num minuto a nossa vida pode ser ceifada. Ontem descíamos essa escada dos adolescentes para o cenário, conversava ali com o pastor Mateus, o pastor da escola do CCA, rapidinho, ele estava feliz. Inclusive, a hora que eu desci da escada, ele estava segurando os cachos do cabelo da amada dele, que estava com o cabelo lindo ontem, todo cacheado. E eu falei, esses cachos estão lindos, hein? Dei um abraço neles e fui para casa. Hoje no WhatsApp de manhã vem a mensagem do pastor Mateus: ore pela minha irmã. Ela está sendo atendida pelo SAMU. Minutos depois vem a mensagem dolorosa dele: ore por nós, a minha irmã acaba de falecer. Hoje o pastor Mateus não está aqui. Ele queria tanto assistir a série dos retratos de uma vida. Mas eu quero te dizer que a vida é assim. Deus nos fez para não morrer para a eternidade. Quando Ele voltar, os mortos viverão.
E nós vamos encontrar com os queridos que já se foram. Mas passaremos sim momentos onde parece que Deus derramou a lata de tinta roxa em nosso rosto e ainda borrou os nossos olhos para não vermos nada. Estes são os momentos que nós precisamos fechar os olhos e deixar que o autor de nossa vida pinte o resto do quadro. Porque com o tempo nós vamos entender tanta coisa que nós não entendíamos. Parece que a gente não nasce maduro, não é verdade? Pense você que hoje tem 53 anos como eu, como você pensava 20 anos atrás, pensávamos totalmente diferente. A nossa vida vai mudando com o tempo, com os cabelos brancos nós vamos amadurecendo, a juventude vai sendo deixada para trás e pensar que há pessoas que têm medo da velhice. Eu sei que quando eu chegar lá na frente na velhice, Deus não vai deixar de comparecer como Ele foi na juventude, na meia-idade. Deus não foge nunca da gente. Para todo o tempo da minha vida e da sua, Deus tem um propósito. Ele tem um modo de agir. Tem horas que Deus vai agir de forma forte e poderosa, que você vai quase enxergar Ele na sua frente. Força de expressão. Mas tem horas que você vai se sentir tão sozinho num quarto escuro, numa cela fria, jogado e abandonado por amigos, por família. Parece que o mundo te deixou e Deus te abandonou. Para aqueles que acham que Deus te abandonou, eu queria te dar uma notícia muito boa. Não foi Deus que nos abandonou, nós abandonamos o Senhor. Deus não sai do seu posto nunca. O Senhor está sempre no mesmo lugar, de braços abertos, esperando a gente desenvolver um pouquinho mais de paciência, para que Ele com o seu pincel da vida possa mudar de cor, colocar um relevo mais profundo, um tom mais suave em nossa história. Meus amigos, para vocês que sofrem, como eu também sofro, porque nesse mundo todos nós sofremos, a boa notícia é: nenhum sofrimento durará para sempre. O Senhor Deus tem um jeitinho muito especial de pegar nossas feridas e dores e criar com elas uma linda cor. Foi feito um estudo numa porcelanaria onde eles queriam criar uma cor diferente. E de repente um homem fazia experiências ali, aconteceu um acidente com ele e foi misturado sangue naquela cor. E até hoje a pintura de Dresden, como dizem, é uma das pinturas mais famosas, que ninguém conseguia encontrar o tom exato daquela cor para aplicar nas porcelanas caras daquele lugar. Mas devido à composição da mistura da dor e do sangue, causou-se aquela cor tão linda e tão sonhada. Às vezes, para que o quadro da minha vida e o seu possam cumprir o propósito de Deus e tenhamos uma bela pintura de nossa vida, é necessário que passemos pela dor. Deus não criou a morte. Deus não é o autor do sofrimento. Satanás é responsável por todas as coisas ruins, mas a matéria mais forte que ele coloca nos jornais hoje é para que eu e você pensemos que Deus não está no controle. E que se Deus fosse tão bom, por que permite coisas ruins para pessoas boas? E eu pergunto para você, realmente você acha que é tão bonzinho assim? Será que realmente somos bons? O fato de nos intitularmos como bons, já perdemos 2 pontos, porque a Bíblia diz que bom somente Deus que está no céu. Mas se eu emprestar dele um pouco de bondade, eu vou compreender a dor do meu amigo. Se eu emprestar dele a bondade, eu vou poder cobrir os mendigos de rua que não têm cobertor à noite. Se eu emprestar dele um pouquinho da bondade, eu vou matar a fome de alguém que precisa. Se eu emprestar dele um pouquinho da bondade, eu não vou ter preconceito com as pessoas e vou amar a todos, não importa quem eles sejam, ou se a pintura deles está bela no lugar ou não. Sabem, meus amigos, num ateliê eu aprendi com as minhas amigas do cenário que tudo é muito despojado. Que nem sempre tudo está em ordem, porque a importância e o objetivo de um ateliê é que um artista termine sua obra, portanto, o que está acontecendo em volta não interfere na pintura. E aqui fica uma coisa linda para você levar para a sua vida. Se a sua vida nessa noite está em desordem, de cabeça para baixo, e você não sabe por onde começar, descanse nos braços do Pai. Ele está trabalhando na tua vida e pintando você. Não importa o que está bagunçado em volta, Ele é o pintor, Ele vai tirar o teu quadro, inclusive do ateliê, e levar para um lugar melhor. Esse estado de bagunça que está a sua vida agora, não se desanime, é um estado passageiro e temporário.
Todos nós passamos por fases em nossa vida onde a vida está em desordem. Eu passei por muitas mudanças, infelizmente. Mudar de uma casa para outra, até hoje, para mim, causa muita dor. Fico orando para que o proprietário do meu apartamento não peça o apartamento, porque mudança me lembra coisa não muito boa. Mudança ainda me traz um pouquinho de dor. Colocar as coisas na caixa e ir para um outro lugar representa que eu vou ter que sair de onde estou, da minha zona de conforto, e ir para um lugar que eu não sei se vai ser bom. Portanto, eu não sei se para você, mudança de casa representa o que representa para mim. Mas eu aprendi uma coisa no meio de tantas mudanças que eu fiz. Eu aprendi que quando colocamos as coisas na caixa e nos mudamos, precisamos mudar junto com a mudança. E você deve estar pensando que eu errei a frase, né? Mas é isso mesmo. Precisamos mudar quando mudamos. Tem gente que muda de casa, mas não muda de mentalidade. Tem gente que muda de lugar, mas não consegue mudar para ficar um pouquinho melhor. E talvez seja por isso, no céu eu vou perguntar para Deus, por que Ele permite para mim tantas mudanças? Porque quando eu estou acostumando no lugar que está gostoso, que já dá para fazer a horta dos temperos, com cheiro verde, todos os temperos que eu gosto de usar na minha comida, é hora de pegar as latinhas e ir para algum lugar, onde sempre os temperos ficam com os vizinhos, porque não dá para levar no caminhão. Desmonta, cai, quebra. Existem coisas que nós não vamos poder levar na mudança. Mas quando mudamos, precisamos entender que Deus tem um plano. O Senhor tem trabalhado em cada detalhe da sua vida. Creia nisso. Talvez você está olhando para mim nessa noite dizendo, Rosana, você não conhece minha história. Então eu quero ler para você um pedacinho da história de um homem que eu sei que talvez você também conheça, só para você entender como Deus pega pessoas de várias situações para transformar numa obra-prima. Eu quero ler com você agora Atos capítulo 9, versículo 1. E nós vamos conhecer um homem da Bíblia, ou melhor, relembrar sobre um homem da Bíblia onde Deus foi pintando a vida dele, tirando coisas, agregando coisas, até que ele chegou no ponto de Deus poder usá-lo. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? O Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. E esse esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias me enviou, para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E recuperou a vista. E levantou-se e foi batizado. Será que você escolheria esse homem
Esse homem perseguia crente. Ele achava que todo mundo que lia a Bíblia era uma seita. Era um homem que, se olhava para o quadro da vida dele, era um borrão total. Ele não podia ver crente, que para ele o hobby dele era matar cristãos. Mas ele tinha uma coisa que eu e você não conseguiríamos detectar. Ele tinha paixão pelo que fazia. E fazia porque acreditava que era certo. E a sua sinceridade no errado era tão grande que Deus olhou para aquele homem e o coração de Deus não aguentou. Porque eu e você julgamos as pessoas pelo que elas fazem e pela aparência. Mas com Deus não é assim. Deus vê o coração. E é por isso que todo mundo tem chance. Porque todo aquele que abrir o coração para Deus, que em sinceridade, mesmo no meio de suas loucuras, chamar o nome de Jesus, ele será ouvido. E Deus visitará a tua casa e abrirá os teus olhos. E você será a pessoa que sempre sonhou ser. Não porque você vai fazer mudanças, mas porque você será cheio do Espírito. Saulo ouviu aquela voz e ficou cego por 3 dias. E nunca Saulo havia feito um jejum. Foi seu primeiro jejum de 3 dias. Ficou sem comer, sem beber e orou como nunca. Porque Deus disse para ele claramente: eu sou o Deus, Jesus, a quem tu persegues. Saulo, você está errado, está perseguindo o meu povo. Você está disposto a mudar de vida? Eu cheguei para te encher do Espírito. Deus deu para ele um sonho, falou com Ananias, que de pernas trêmulas foi visitar Saulo, porque Saulo era muito perigoso. Pensa num homem que foi separado para matar cristãos. Mas o que a Bíblia diz? Este para mim é um vaso escolhido e separado para pregar o Evangelho. Gente, isso me arrepia do fio do cabelo até a ponta do pé. Porque esse é o Deus que eu amo e que sirvo. E é o Deus a quem eu trabalho para Ele. Esse Deus tudo pode, meus amigos. Ele cata uma pessoa que para nós é um nada, que o quadro de sua vida só tem desgraças, onde só há cores escuras, cheia de buracos fundos, tela rasgada e destruída, e ele desenha, vai transformando, e usa aquela pessoa na sua galeria de vidas, para que o mundo saiba que Deus é Deus. Deus tudo pode. Não murmure contra a sua realidade. Pare de reclamar que os dias estão sombrios. Se você reclama da comida que tem no prato, veja o que está acontecendo com as crianças da Síria. E o dia que você descobrir que sua casa está sem paz, fique pensando em como foi para aquele pai que segurou os 2 bebês ruivinhos e enterrou 25 pessoas de sua família na Síria por uma única bomba atirada naquele lugar. E aí você vai descobrir o que é falta de paz. Tem gente que está perdendo a paz por muito pouco. Perde a paz porque marido vai embora. Perde a paz porque namorado deixou. Perde a paz porque acha que o nariz está muito grande e não tem dinheiro para fazer plástica. Tem gente que perde a paz porque engordou. Tem gente que perde a paz porque emagreceu demais. Tem gente que perde a paz porque brigou com o outro dentro da igreja ou fora. Eu quero te dizer, meus amigos, que a Bíblia já nos deu a paz. Se eu e você não escolhermos segurar a chave da paz no nosso bolso, Satanás vai tentar tirar a nossa paz de todas as formas possíveis, para que murmuremos contra o pintor de nossa vida, para que entristeçamos o coração do Espírito Santo, deixando ele tão triste a ponto dele gemer em relação à nossa vida, de tanto que murmuramos a nossa má sorte que nós contamos para os outros. É interessante que quando Deus visitou um homem pagão, fariseu, perseguidor de cristãos, Deus já levou o ingrediente certo para a transformação interna da mente de Saulo. Deus concedeu o Espírito Santo. Eu e você usamos muito pouco o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, está à nossa disposição. Quer entrar em nós através do nosso lobo frontal para mudar o nosso pensamento. Eu que trabalho com a mente das pessoas como conselheira e terapeuta, o quanto eu luto por meses, por anos, para enfiar na cabeça de um cliente que ele é amado do Pai, que ela é a princesa de Deus. Mas as pessoas estão sempre olhando para a bagunça do ateliê. A bagunça do ateliê são as circunstâncias. É alguém que morre e a gente acha que Deus nos deixou. É um dinheiro que falta e nós achamos os mais pobres do mundo. É a falta de amor e nós reclamamos que não temos amigos. Eu quero te alertar nesta noite para que você não olhe a bagunça do ateliê. Se concentre na obra que Deus está fazendo em sua vida. Ele está trabalhando com você.
De forma personalizada, Ele sabe onde quer chegar. Precisamos confiar, como Ananias confiou, quando Deus pediu que ele fosse à casa de um homem que matava crentes, para impor as mãos sobre ele. Chegando lá, Deus havia preparado o coração de Saulo. O seu nome foi trocado para Paulo. E vocês acham que para Paulo as coisas melhoraram depois que ele aceitou Jesus? O quadro dele continuou com pinturas muito fortes. Parece que não saía para lado nenhum, porque de repente ele começa a pregar o evangelho, ele sofre perseguições, ele sofreu um naufrágio, e teve um momento muito interessante que logo após o naufrágio, os nativos da ilha fizeram uma fogueira para receber as pessoas do naufrágio. Tentaram trazer roupa, comida, e todos recebendo Paulo com carinho. E antes de acender o fogo, havia uma serpente ali, a Bíblia nos conta, presa nos arbustos, mas que quando o fogo foi aceso, pensaram que ela estava morta, ela estava viva, ela voou nas mãos de Paulo. E toda aquela comunidade assistiu, a serpente picando a mão de Paulo. E a cena mais linda do mundo, que nós não vemos um relato bíblico de Paulo gritando, esperneando, esbravejando contra a serpente ou pedindo ajuda. A Bíblia diz que ele sacudiu a serpente e Deus o livrou daquele veneno. Eu e você precisamos aprender que é hora de sacudirmos algumas coisas de nossa vida. Pararmos de nos grudar ao pecado, à cobra, a Satanás, à murmuração, a falatório, a reclamação, e simplesmente sacudir e andar. Porque Deus diz que nós passaríamos pelo fogo e não nos queimaríamos. Passaríamos pelas águas e elas não nos submergiriam. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que a gente vai se atirar num lago sem nadar para testar se Deus existe? Não. O Senhor diz que de todos os problemas, Ele pode nos tirar inteiros para a sua glória. O Senhor não disse que iríamos para o céu não faltando nada, mas que nós vamos chegar lá, pelo poder dEle nós vamos. Sabe por quê? Ele preparou o caminho. Ele abriu as portas do céu com o sangue do seu filho. Ele pegou Saulo no momento, andando a cavalo, matando crentes, e fez com que Saulo ficasse cego. Sabe por que Deus cegou Saulo? Porque somente sem ver ele poderia ver a Deus. Eu e você precisamos compreender que às vezes Deus nos leva a um lugar tão escuro de nossa vida, que nós não conseguimos ver 1 milímetro à nossa frente. Sabe aquela impressão que nada está acontecendo? E que o pouco que você está fazendo parece que não é para ir daquele jeito, e que você faz tudo errado? Louve a Deus quando você chegar nesse ponto. Porque às vezes Deus nos leva ao lugar mais escuro de nossa vida, para que possamos, na nossa cegueira, depender inteiramente da mão de Deus para nos guiar. Quando a gente enxerga direitinho, a gente faz nosso caminho. E aí fazemos o caminho que gostamos, que é mais prazeroso, pegamos atalho, e Deus está dizendo, vai pela floresta. Não, Senhor, tenho medo de bicho. Vai pela floresta. Não, Senhor, tenho medo de escuro. Vai pela floresta, eu estou te falando que eu estou contigo, não tema. Não, Senhor, manda helicóptero. Eu estou falando para você ir pela floresta. Sabe o que Deus tinha no meio da floresta para você? Uma baita mina de ouro, que você ia ficar rico. Mas você deu a meia volta e foi pelo seu caminho. E por isso empobreceu espiritualmente falando, materialmente falando, em todos os pontos, por falta de orientação de Deus. Amigos, Deus diz cada passo por onde temos que ir. A salvação de Saulo, que virou Paulo, foi estudar a Bíblia. Se ele não tivesse estudado a Deus na profundidade, ele não saberia quem era Deus e como agir com os crentes. Porque de perseguidor ele recebeu o diploma de pregador. Isso não te emociona? Eu queria muito que nessa noite as pessoas que me ouvem à distância mudassem de status. Que nessa noite pudéssemos sair de um lugar e ir ao outro pelo poder de Deus para ser o que Deus gostaria que nós fôssemos. Quando eu era criança eu queria muito ser médica. Depois eu fui mudando. Depois de médica eu queria ser cientista. Aí o tempo foi passando, eu virei professora. Depois de professora, sonho era ser psicóloga. E até hoje acho que eu estou querendo ser alguma coisa. Sabe por quê? Eu descobri que eu não consigo ser nada se eu for por mim. Mas eu descobri um jeitinho de ser feliz com a minha profissão. Eu quero ser aquilo que Deus pode me usar. E descobre isso na tua profissão, porque você vai ver que coisa gostosa é você levantar de manhã, escovar o dente, arrumar os cachos do cabelo, que não para para lado nenhum, na frente do espelho, botar a tua roupinha e falar assim, uau, eu vou trabalhar num lugar que eu gosto.
Hoje as pessoas estão muito infelizes com a sua profissão, porque elas acham que a gente tem que separar a profissão do que somos para Deus. Você que é advogado, pode advogar as vidas mostrando Jesus, o advogado dos advogados. Para você que é marceneiro, pode contar como o pai de Jesus foi marceneiro e ensinar as pessoas. Para você que é professor, pode falar do amor de Deus em todas as profissões. Nós podemos dar um toquezinho de salvador, de salvação, de direção para as pessoas. Hoje as pessoas se encontram sem direção. As pessoas estão indo de um lado para o outro sem saber para onde ir. Aonde nós abrirmos uma barraquinha dizendo para as pessoas assim: entre aqui, eu tenho felicidade, elas não perguntam nem quem está lá dentro. Elas entram por desespero. Tamanho momento delicioso da história do mundo que eu e você vivemos para sermos luz para os outros. Foi uma grande luz que cegou a Saulo. E foi por aquela cegueira que ele jejuou 3 dias e se tornou Paulo. Talvez você ainda não tenha aprendido, assim como eu estou indo em aprendizagem, o valor do jejum e da oração. Quando nós nos dispusemos a jejuar, os céus se abrem. A gente ouve o barulho das trancas dos ferrolhos do céu sendo abertos ao nosso favor. Mas a gente precisa aprender que quando a gente jejua, é para que a gente descubra aonde que o Senhor quer chegar com o quadro de nossa vida. Nós não jejuamos para fazer nossos desejos, nem nos jejuamos para que o nosso inimigo quebre as 2 pernas de uma vez só, porque uma perna ainda corre atrás da gente. Nós não jejuamos para que possamos somente receber desse mundo material tudo o que precisamos. Jejuamos para estar dentro da vontade de Deus e ouvir o pulsar do coração de Deus, batendo em sintonia com o nosso. Você já ouviu isso? É a coisa mais gostosa do mundo. Você está num banheiro numa madrugada, sabendo que tua vida está indo de mal a pior, mas que naquele banheiro, durante a madrugada, enquanto você está de joelhos, você está no céu. Porque estar no céu é estar na presença de Deus. E quando oramos, tocamos o céu. Saibam, meus amigos, Paulo sofreu perseguição, naufrágio, picada de cobra. Paulo morreu, já não existe mais, mas ele deixou um legado comigo e com você: a sua fé. E nessa noite eu pergunto para você: como vai sua fé? No que você está acreditando? Você está acreditando em maçaneta de porta? Por favor, vai quebrar. Você está acreditando que vem um trem para te salvar daqui a alguns dias? Não vem, não. Você está acreditando no quê? Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, você creia em Deus e na sua palavra. Porque a palavra de Deus é a única coisa que dura para sempre. Caem as folhas, secam-se a erva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós estamos vivendo num século onde eu e você precisamos grudar no que é eterno. Chega da gente segurar coisa que quebra, que cai, que apaga, luz que queima. O Senhor é a minha luz, diz a Bíblia, e minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor tem um exército ao nosso lado para nos proteger. O Senhor deu a vida para nos salvar. E por que nós estamos reclamando tanto que somos um povo infeliz? Sabe, meus amigos, eu falaria de outras pessoas na Bíblia que sofreram muito, mas que foram pintadas e elaboradas até que o seu quadro ficou lindo e precioso nas páginas da Bíblia. Você conhece a história de Jó? Eu não preciso repetir. O quadro de Jó, cada dia vinha uma tinta mais escura, porque a Bíblia diz assim: e estava este ainda falando, e o furacão passou e a casa caiu em cima dos filhos de Jó. Não deu assim um tempinho. Estava este ainda falando, e outra tragédia sobreveio na vida de Jó. E outra. Até que você lê o livro de Jó, você chora com o coitado. Porque você vê que era desgraça em cima de desgraça, você diz: não vai dar para sair pintura aqui, não. Esse quadro aqui vai ser picado e jogado fora. Mas Jó, ele fez uma única coisa que eu gostaria de ensinar para você, que eu ainda estou aprendendo também. Jó confiou sem olhar a bagunça do ateliê. Jó sabia que tinha perdido os filhos. Vem aqui me falar que Jó tomou calmante, que ele ficou tudo bem, não. Jó entrou em desespero. Lê lá o livro de Jó. Jó, ele roçou o corpo com cacos de telha, porque deu uma coceira nele, que eu criei essa doença aí, né? Quem é médico ali, doutor Elton, depois me diz que doença é essa. Mas eu fabriquei que é assim, ó.
é um fogo selvagem com micose. Tá certo, doutor Elnio? Hoje ele vai levantar a mão para vocês verem que o meu médico ali confirmou que eu dei o bom diagnóstico. Sabe por que eu sei que é um fogo selvagem com micose? Eu elaborei isso aqui com a minha cabeça humana. Porque diz que queimava, ardia, mas coçava. Pensa que ele passava caco de telha, aquilo ficava em sangue vivo. E aí, para ajudar o quadro de Jó a ficar um pouquinho pior, já ia falando mais pior, hein? Para ficar um pouquinho pior, ele chega perto da esposa dele. Eu acho que ele queria, gente, só dar uma encostada na cabeça e dizer para ela assim: ora por mim, fica do meu lado. E ela diz: você é louco? Se é esse Deus que você serve, nem morta. Não quero esse Deus para mim, não. Amaldiçoa ele, Jó, e morre. Sempre no momento alto da tua vida, quando Deus tiver para virar o jogo, virar o cativeiro, que tiver para você receber uma grande bênção, depois que você sofreu muito, sempre Satanás vai mandar uma pessoa, talvez até muito próxima, para dizer para você: olha aí quem é o seu Deus. Não é você que serve a Deus? Você não é crente? Não é você que lê a sua palavra? Por que você está passando isso tudo? Não responda a essas perguntas. Não perca tempo. Levante a Deus um louvor tão profundo e faça como Jó. Pena que eu vim de saia, senão eu ia imitar como é que Jó fez. Mas ele deitou no chão, botou o rosto em terra e ainda falou assim: se recebi de Deus as coisas boas, por que não vou receber as ruins? Que dó de Jó. Naquele momento Deus não estava mandando coisa ruim para ele. Jó estava sendo provado. O quadro da vida dele estava sendo pintado para que hoje fosse um dos livros da Bíblia mais poderosos de transformação para quem passa por dificuldades. Jó não imaginava que os outros planetas não habitados estavam de olho em Jó. Jó não imaginava que a história dele entraria no hospital para acalmar o coração da Luíse, que nos ouve essa noite. Jó não imaginava que a história dele fosse repercutir por anos e anos e milhares, até que nós pudéssemos ler na Bíblia, reler e nos encontrar em algum ponto de nossa história que somos tão parecidos com Jó. Existem momentos da minha vida e da sua que nós vemos que somos assim primos de primeiro grau de Jó. É quando Satanás tenta destruir nossa casa, é quando leva os nossos queridos, é quando nos cria inimizade entre amigos, é quando Satanás cria destruição e desordem no nosso ateliê. Mas eu digo a vocês, pelo poder de Deus, porque eu conheci Jó na intimidade, através do estudo da palavra de Deus. E é por isso que eu vou dizer para vocês que quando Jó chegou no fundo do poço, quem é que tinha de surpresa um presente para ele? Sabe quem estava lá embaixo, Verônica? No fundão. Deus esperando Jó. Quem fica no fundo do poço esperando a gente não é a melhora, nem os nossos amigos, nem os sonhos que nós temos. Não é as habilidades especiais que Deus nos concedeu. Talento no fundo do poço não serve para nada. Conhecimento, muito teretetê, aquele barulho, aquela pompa. No fundo do poço até é difícil para descer, porque aquelas asas de pompa agarram na lama da parede do poço. Por isso, quando você está descendo, só desce, mas desce com classe. Jó sabia descer. Ele não desceu murmurando. Ele desceu dizendo: eu sei em quem eu creio. Eu confio no meu Deus. Minha esposa já se foi. Eu não tenho mais filhos. Não sobrou ninguém comigo, mas eu vou me segurar na mão do pintor, porque eu sei que ele vai me levar para um lugar seguro. Meu apelo para você hoje é: deixa Deus ser o pintor. Não dê tapas na mão dele. Não diz para ele: põe mais para lá, mais para cá. Não diz para ele: minha vida está uma bagunça, eu não vou sair daqui nunca, eu sou um lixo. Não fala isso. Você não é um lixo, Deus morreu por você. E a sua vida é uma obra-prima nas mãos de Deus. Não importa como ela esteja, ela é obra-prima anyway. Ela é obra-prima de qualquer jeito. Sabe por quê ela é obra-prima? Porque Deus é quem pinta e cuida de cada detalhe do quadro de sua vida. Sabe, meu amigo, queria tanto hoje que nós pegássemos a nossa tela em branco,
pedíssemos para Deus nessa série uma nova história, um novo recomeço. Queria tanto que nós pudéssemos pedir para Deus que usasse qualquer tipo de tinta que fosse necessário e que pegasse até os borrões de nossa vida, os desacertos, aquilo que não presta, e que Ele aproveitasse tudo para a sua glória. Porque nesta noite eu e você tomaremos a decisão mais importante do mundo, ouvindo Jesus manso e suave nos chamar, dizer sim. Como é difícil dizer sim para Jesus num mundo onde a gente ouve ameaça de bombas e guerras. Como é difícil dizer sim para Jesus quando vamos numa igreja e olhamos para as pessoas e não para o pintor. Como é difícil dizer sim para Jesus quando estudamos a Bíblia e não compreendemos nada que lemos. Como é difícil dizer sim para Jesus quando perdemos quem amamos. Mas eu estou aqui para dizer para você, como é fácil dizer sim para Jesus quando pararmos de ouvir as outras vozes. Deixe Deus te transformar numa obra-prima nos próximos 3 domingos. Não se preocupe com o mal que cresce dentro do teu ateliê. Não se preocupe com as coisas inacabadas. Nem tampouco se está faltando tinta para terminar o seu quadro. Nessa noite eu queria muito que você pensasse de que Deus tem um propósito pessoal, individual e particular para você. Não é uma coisa assim igual o McDonald's no combo, não. O sanduíche, a batata e o refrigerante. Os 3 juntos é uma potência para acabar com o nosso estômago. Deus manda um combo de coisas boas. Ele vem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se nós o aceitamos, Ele entra. E quando Ele entra, amigos, mas não tem para ninguém. Ele faz a festa. Se a gente deixar, é claro. Por isso, a vontade e a escolha, eu acho que é a força que move o mundo. Quando a gente tem vontade de comer uma torta de banana, se deixar, come inteira. A vontade é que move o mundo. As consequências de comer uma torta inteira de banana, vocês já sabem quais são. Diarreia, estômago cheio, um peso a mais, talvez uma dor de estômago. Mas nessa noite Deus nos dá a oportunidade de, pelo poder dele, escolher o que é certo, escolher Jesus. Eu queria muito que enquanto você ouve essa música, do manso e suave, te chamando no seu ouvido, eu tenho 2 apelos especiais. Eu e minha amiga Rita combinamos que nesses 3 domingos nós vamos dar uma caixa de presente para Jesus, por tudo que Jesus tem feito, pelos 20 e poucos anos que a Rita trabalha com essa igreja e pelos 6 anos que eu trabalho com a Central. Nós combinamos que vamos dar um ramalhete para ele de flores. E quem são as rosas? São vocês que nos visitam. A Rita está montando uma classe de estudo especial da Palavra de Deus. Por que especial? Porque é para você e você é especial. E sabe o que vai ter nessa classe? O que Deus deu para Saulo de Tarso para ele virar Paulo. O que Deus deu para Jó, que segurou ele na tempestade. O mesmo ingrediente. Nós vamos tirar da Palavra de Deus e vamos dar para você numa classe bíblica muito especial. Por isso o meu primeiro apelo é para que, aonde você estiver, inclusive você à distância, pode adicionar nosso número no WhatsApp para o estudo bíblico. Nós vamos descobrir onde você está, você vem até nós. Se está em outra cidade, vamos conectar você com alguém. Mas quem está presencial, nós gostaríamos que você se levantasse, enquanto o manso, suave Jesus gentil te convida a subir essas escadas e colocar nesta página em branco o seu nome e o seu telefone. Durante os 3 domingos, nós vamos colocar o nome das pessoas que estão recomeçando nessa página em branco. E pessoas comissionadas para jejuar e orar por estes nomes durante a semana já estão combinando conosco que estarão nesta igreja, colocando as mãos sobre o seu nome, assim como Ananias colocou as mãos na cabeça de Saulo, que virou Paulo, para orar pela tua vida. E se você deseja estar nessa classe especial, para aprender como é que as coisas acontecem no mundo espiritual, nós estamos muito dispostas a te ensinar. Mas o seu papel é pegar a caneta, a tinta e colocar o teu nome neste quadro em branco, enquanto o trio canta e o seu telefone ao lado. E o meu segundo apelo e último é para você que me ouve à distância, para você que está aqui nessa noite, que sente que os rabiscos da sua vida não vão para lugar nenhum.
que há muitos anos você tem conversado com Deus e perguntado o que Ele quer de você e parece que você não ouve nada. Nessa noite eu tenho a fórmula para te dar. Só levanta e vem para frente, porque nós vamos falar com o pintor nesta noite. E você vai descobrir, talvez muito antes do que você imagine, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque Ele me disse através de Jeremias 29:11, pois eu bem sei, gente, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Eu tenho um futuro próspero para vocês. Ele diz em Jeremias 29:11, então, para de ver a bagunça do ateliê e vem. Porque hoje é dia de recomeço, é dia de reconsagração. Para você que é crente de carteirinha, quanto tempo faz que você não diz que aceitou Jesus como seu salvador pessoal de novo? Por isso eu quero começar essa série te dando essa oportunidade de dizer: Senhor, eu sou o Mark, eis-me aqui. Senhor, eu sou a Marilene, eu estou aqui. Senhor, eu sou a Joana, eu sou a Érica. Senhor, eu sou a Luciana. Diz o teu nome para Deus. E só diz assim: eis-me aqui, Senhor. E aí me dá até medo de te dizer o que pode acontecer. E eu não vou dizer que eu não quero estragar a surpresa de Deus, mas eu sei o que vai acontecer. Tua vida vai fazer isso aqui, ó menino. Mas vai virar, vai dar um rebuliço, que quando você menos esperar, teu quadro está pronto, com moldura e assinatura na galeria de Deus, para você estar estendendo a mão para outros que um dia estiveram vivendo a mesma dificuldade que você e acharam que não tinha saída. Ouve a voz do Mestre, Ele te chama. Não deixe para amanhã, hoje é dia de aceitar Jesus. Manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, oh, vem já, vem já. Alma cansada, vem já, oh, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado. Tem dado a ti e a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim.
chamando. Chama, ó, vem. Chama, ó, vem. Pecador. Chama, ó, vem. Vem já. Quando compreendermos o que Deus já está fazendo conosco, seremos as pessoas mais felizes do mundo. Jesus chega hoje à nossa casa, batendo a porta do nosso coração e dizendo: me deixa entrar, me deixa colocar as coisas no lugar. Existe alguém entre nós que gostaria de participar da nossa classe e talvez tenha ficado envergonhado de subir até aqui. Eu vou pedir que alguém te ajude a colocar o seu nome e o seu telefone. Hoje é a nossa primeira noite de apelo para isso. Durante os 3 domingos, nós vamos estar colhendo o nome das pessoas que quiserem participar desta classe especial. Eu queria muito pedir para todos vocês que vieram à frente, chegarem aqui assim, bem pertinho. Todo mundo bem juntinho aqui, olha. Nós vamos essa noite levar para casa o sonho da nossa vida. Onde é que a gente quer chegar, hein? Você tem uma meta? Tem desejo de ir a algum lugar? Você sente que sua vida precisa ser transformada pelo autor e consumador da fé que é Jesus Cristo? É para vocês hoje que Jesus veio. Ele veio e está vivo no céu, disposto a fazer uma transformação tão grande que talvez eu e você não sonhemos. Por isso, fica flexível nas mãos do Mestre. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quer. Está chovendo, para de reclamar, abre o guarda-chuva. O sol está queimando, passa bronzeador e desfruta. Desfrute a sua vida. O plano de Satanás é que a gente seja azedo e mal-humorado e viva reclamando. E é por isso que a gente nunca chega a lugar nenhum. Que tal se sorríssemos mais nessa segunda-feira? Que tal se orássemos mais na próxima semana? E se na próxima semana presenteássemos mais as pessoas? E se perdoássemos mais? Como seria? Esse nome que subiu eu já conheço, Érica. Nossa primeira aluninha do quadro branco. Tem mais alguém que precisa de ajuda para que a Rita pegue sua mão e coloque o seu nome e o seu telefone, para a gente primeiro orar e jejuar por você, e depois você fazer parte da classe do Saulo de Tarso, do Jó, onde eles não estarão lá, mas a Rita estará, para contar o que aconteceu com a vida deles. Eu sei que o Espírito Santo, quando nos enche, dá esse desejo enorme. Mas alguém entre nós gostaria de subir e colocar o seu nome no quadro, com o seu telefone, para que nós jejuássemos e orássemos por você primeiro. Primeiro você vai ganhar muito jejum e oração, que esse é como a gente recruta para a classe. Primeiro a gente quer te abençoar muito. Saber se você precisa de alguma coisa, a fila é aqui, ó. Gente, que fila bonita, você vai dar um amém para isso? Toda vez que eu prego eu fico com medo, gente, ninguém vir. Aí eu fico com vontade de contratar alguns amigos para vir, né? Para fazer o volume, mas não posso. Porque pregador não pode subir aqui e inventar uma situação, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. E eu peço que vocês que estão sentados e me ouvindo à distância, continuem em oração, porque tem mais gente vindo. Quanto mais a gente ora por quem vem, mais pessoas criam a coragem de entrar na fila. O plano da Rita é um plano arrojado, porque é o plano de Deus. Eu não vou contar para vocês quantos alunos ela pediu para Deus, mas ela tem no coração um número certo. E dá desespero porque a gratidão minha e dela por Deus estar trabalhando na nossa vida é tão grande que uma classe bíblica para Deus parece que é pouco que a gente está fazendo. Então nós vamos jejuar por você, nós vamos orar por você, e vocês vão aprender com a sala do Tarso, lá de Saulo de Tarso, de Jó, o que Deus pode fazer com sua vida. Eu posso ver que essas pessoas que estão pondo nome no quadro da nova vida estão dando para Deus a tela em branco para começar do jeito certo. E para gente que já estudou a Bíblia e é batizado, o que ficou, hein, amigos? Uma reconversão, não é, Tiago? Porque sempre é tempo de recomeçar. Não importa onde você parou, em que ponto da vida você se perdeu, Deus tem um recomeço para você. Eu sou prova disso, amigos.
Deus me faz recomeçar todos os dias quando eu levanto da cama de manhã, me dando através do dia uma tela em branco. E eu não sei se você sabe, mas a vida tem a cor que você pinta. Escolhe as melhores cores. Escolhe as cores bonitas para o dia. Tenha atitudes. Saia um pouco da promessa para a atitude. Às vezes nós somos uns crentes de blá blá blá. A gente fala muito e faz pouco. O Senhor quer um povo de ação. Saulo de Tarso matava crente porque ele era um homem de ação. E Deus foi lá no mundão pegar um homem daquele pagão para ser servo dele, porque ele sabia que o dia que Saulo fosse transformado, assim como ele matava, ele ia defender depois. Aquele seu ponto fraco que você está preocupado, pode nessa noite, nas mãos de Deus, se tornar um ponto forte. Que tal a gente colocar para Deus? Colocar à disposição de Deus até os nossos pontos fracos, nossos defeitos e limitações, porque Deus vai fazer uma massa só no pote de tinta. E Ele vai pegar o pincel dele e vai começar a trabalhar na tela de sua vida. Deus não está cego, amém? Deus não é surdo, amém? Deus não está com o braço cruzado. Ele está disposto a mudar nossa vida, se nós fizermos a nossa parte. Eu quero muito orar com você nessa noite, não te dando a minha bênção, porque eu não posso te abençoar, eu sou humana como você, mas eu conheço alguém que pode, que é Deus, e eu peço para Ele. Talvez você não imagine o que está acontecendo na igreja central hoje à noite. Só eu e a Rita sabemos no nosso coração o que o mover de Deus está fazendo esta primeira noite. Imagine os outros domingos, hein? Você dá um amém para isso? Porque Deus vai trazer mais gente que quer que Ele pinte a tela da vida. Tem muita gente aí fora, na Praça Osório, no seu trabalho, você que me ouve à distância, que precisa de um recomeço, mas não sabe por onde começar. Esse é o caminho mais seguro. Uma tela em branca, onde você escreve o seu nome, o seu telefone, para o Salvador te ligar e dizer: ainda tem tempo, tem lugar para você. Porque logo, logo, meus amigos, o céu vai se abrir. E de lá, Érica, vai descer o meu Salvador, cheio de poder e de grande glória. Vai transformar o nosso caráter. É o que eu mais queria, sabia? Que Deus transformasse o meu caráter, porque é o meu caráter que atrapalha tudo. Os meus defeitos, minhas recaídas, meus pecados. Mas enquanto a gente viver nessa terra, vai ser assim, a gente cai, levanta. O importante é não ficar prostrado. Jesus vai te dar um novo nome, uma nova pedrinha. E nesse momento, eu gostaria de me ajoelhar com você e a gente encerrar com uma oração. Os meus amigos vão continuar colocando o nome. Eu sei que eu estou demorando com vocês em pé, mas é porque o meu plano era esperar todo mundo escrever o nome. Mas nós vamos com calma, com paciência com eles. Nós vamos orar e o Senhor vai trabalhar. Desejo para vocês uma semana mais tão cheia de bênçãos. Mas você não sabe o tanta bênção que eu estou desejando no meu coração para vocês. Vai ser assim, pastor Henrique. Abre a bolsa e deixa Deus derramar as bênçãos. E quando não tiver mais espaço para colocar a bênção, sai dividindo com outros. Porque será um mês de muitas bênçãos. Domingo que vem eu estou aqui com você novamente. Se Deus assim me permitir e me der vida, para dizer para você mais um pouquinho do que Deus está fazendo na sua vida. Porque nesta noite Ele começa a trabalhar por você e através de você. Eu quero me prostrar no altar, dentro do ateliê de Deus, e peço que todos, aonde quer que vocês estejam, adorem ao Senhor eterno nesse momento. Porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele faz tudo por nós e porque Ele é tudo para nós. Poderoso, grande, maravilhoso Deus que nos céus habitas. Um Deus que pega os rabiscos da nossa vida, quando a gente tenta e não acerta, vai lá e emenda uma figura com a outra e nos dá a chance de acertar. Eis-nos aqui nesta noite, a pedir perdão de todos os nossos pecados, aqueles que a gente lembra e os que a gente já esqueceu, mas que nunca pediu perdão. Viemos até o Senhor para te clamar por misericórdia, para nosso quadro da vida.
Que possamos, Senhor, nesta noite entregar tela, pintura, pincel, tudo que somos em suas mãos. E que tiremos a mão para que o Senhor venha trabalhar. Que saiamos do caminho do Senhor com suposições, com ideias atravessadas, com falta de conhecimento bíblico, onde damos uns pitacos que a gente só dá fora, Senhor. Senhor, o Senhor é Deus. Cada vez que eu vou escrever uma série, eu me prostro uma noite antes, Senhor, ali do lado da cama, perguntando para o Senhor o que é para falar para eles. Parece que os meus sermões todos já acabaram. Aí o Senhor diz, tem uma novidade aqui, abre a Bíblia de novo. E a mesma passagem parece nova. Senhor Deus, eu te entrego a minha vida no teu altar e a vida dos meus queridos que vieram aqui. Eu te entrego a vida daqueles que estão à distância, para que eles catem suas telas em branco nessa semana e não desistam de colocar à disposição para Deus continuar trabalhando, porque o Senhor me diz todos os dias, e é por isso que eu vivo e sobrevivo pela tua graça. Todo dia eu levanto animada, não é porque eu tenho um emprego não, Senhor. Eu não levanto animada porque eu tenho o Christopher. Isso tudo é dádiva tua e é uma bênção. Mas eu só me levanto animada porque eu bem sei os planos que o Senhor tem a respeito da minha vida e dos meus amigos. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Não termine conosco até que estejamos prontos. Muda a nossa mentalidade, nosso modo de agir. Dá-nos a tua paz para hoje e sempre. E nos prepare para a tua volta. E que nessa classe bíblica, que é o nosso ramalhete de flores, meu e da Rita, para o Senhor, temos a pretensão pequena de botar um sorriso no teu rosto. Então sorri para nós duas, porque nós somos pequenas e impotentes. Mas esta classe bíblica é para o Senhor. Está aqui, o Senhor trouxe os alunos, nós vamos lá. E queremos que o Senhor faça da vida deles um grande preito de louvor e gratidão. Obrigada porque Jesus continua manso e suave nos chamando. E nós dissemos sim para Ele nesta noite. Te pedimos todas essas bênçãos, não porque mereçamos, mas pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e selamos no nome do nosso pintor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.